Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Cirilo e você está no canal Por que não Everest? E o livro de hoje é de Napoleão Hill, Quem Convence, Enriquece. Antes da gente iniciar nosso próximo capítulo, curta, compartilhe, se inscreva e deixe seu comentário para que nós possamos melhorar cada vez mais. Capítulo 4, A Personalidade Persuasiva. Tendo encontrado os padrões que definem a imagem do nosso eu e tendo acreditado, graças à fé, que quem somos e o que somos é um ativo valioso a ser cultivado, estimulado e desfrutado, começamos a pensar em como afetamos as pessoas em nossa volta. Todos nós temos o que se chama de personalidade individual. Somos agraciados com certas características físicas no nascimento e ao longo da vida somos expostos a uma série de influências. Nossa personalidade evolui em função de nosso comportamento particular, educação e projeção. Nossa personalidade é como o mundo nos vê a partir de nosso comportamento. O mundo observa nossas expressões faciais, nossa vivacidade, nossas roupas, nossos modelos e nossas reações e a quem está à nossa volta. O mundo julga nossa personalidade pelo que vê e ouve a nosso respeito. Nós sorrimos ao falar, usamos de tato nas conversações e expressamos sinceridade, justiça, ponderação, tolerância e paciência. Tudo isso são expressões da nossa personalidade. A personalidade é a soma total das características físicas, mentais e espirituais de uma pessoa, que a distingue de todas as outras. É o fator que, acima de qualquer outro, determina se alguém vai ser apreciado ou não pelas demais pessoas. Comece com uma atitude mental positiva. A autoanálise deve começar com uma autodisciplina severa, baseada na coragem de reconhecer as próprias falhas e no desejo sincero de eliminá-las. Considerando que uma atitude mental positiva encabeça a lista de características de uma personalidade agradável e também está no topo da lista das 12 grandes riquezas da vida, vamos examinar agora as qualidades que levam ao desenvolvimento deste traço tão desejável. O que você procura nos outros vai acabar encontrando refletido no seu próprio caráter. Por isso, o hábito de procurar o que é bom nos outros leva ao desenvolvimento do que é bom em nós. Todos devemos reconhecer que nada daquilo com que nos preocupamos vale o preço da preocupação, que pode ser de dois tipos. Primeiro, a que se pode corrigir e segundo, a que não há como controlar. Ao preencher a cabeça deliberadamente com bons pensamentos e negar espaço aos pensamentos negativos, a pessoa cria uma consciência positiva que a inspira a pensar em termos positivos sobre todos os assuntos. Pense na necessidade de manter a mente flexível. Flexibilidade significa adaptar-se rapidamente a mudanças de situação sem perder a compostura. A pessoa que mantém uma atitude mental positiva não vai ter dificuldades em manter uma personalidade flexível, porque uma mente positiva está sempre sob controle e pode ser dirigida a qualquer objetivo desejado pela vontade. Sinceridade de propósito é um traço da personalidade para o qual nunca se descobriu um substituto à altura, pois é algo mais profundo no ser humano do que a maioria das características da personalidade. A sinceridade começa com a própria pessoa e é um traço de solidez de caráter que se reflete tão visivelmente que ninguém pode deixar de perceber. Seja sincero, antes de tudo, consigo mesmo. Seja sincero com aqueles com quem você tem relações de parentesco. Seja sincero com seus amigos e conhecidos. E, é claro, seja sincero com seu país e, acima de tudo, com aquele que tudo concede à humanidade. Pessoas bem-sucedidas chegaram a decisões rapidamente. Muitos se aborrecem com aqueles que não agem depressa. Tomar decisões sem demora é um hábito que devemos cultivar por meio da autodisciplina. A pessoa capaz de reconhecer oportunidades e agir com a rapidez necessária para aproveitá-las é aquela que irá avançar. Cortesia é respeitar os sentimentos dos outros sobre quaisquer circunstâncias.
É o hábito de fazer de tudo para ajudar, se necessário, qualquer pessoa desfavorecida sempre e onde quer que possível. E por último, mas não menos importante, o hábito de controlar o egoísmo, a ganância, o ódio e a inveja. Falar e ficar quieto. A palavra falada é um meio pelo qual você expressa sua personalidade com maior frequência. Por isso, o tom de voz deve estar tão totalmente sob controle que possa ser alterado ou modulado para transmitir qualquer significado desejado, somando-se às palavras utilizadas. Como a voz é a expressão mais direta do seu mais profundo eu, você deve ter muito cuidado para usá-la de modo plenamente favorável. O hábito de sorrir, com tantos outros, está diretamente ligado à atitude mental da pessoa e é a maneira perfeita de identificar a natureza de sua atitude. Os músculos do rosto produzem um delineamento quando sorriem, enquanto uma testa franzida produz uma composição totalmente diferente, mas ambos demonstram com precisão absoluta o que se passa na mente. O sorriso, o tom de voz e a expressão do rosto são janelas abertas pelas quais qualquer um pode sentir o que se passa na cabeça de alguém. Tato é saber dizer a coisa certa na hora certa. As pessoas demonstram falta de tato de várias maneiras, mas entre as mais comuns estão as seguintes. Primeiro, um tom de voz resmungão e enrutado, revelando desprazer ou atitude mental negativa de quem fala. Segundo, o hábito de falar quando o silêncio seria preferível. Terceiro, interromper a fala do outro. Quarto, uso excessivo do pronome eu. Quinto, dar opinião não solicitada e sem motivo, especialmente sobre assuntos com os quais não se está familiarizado. Sexto, atrever, por amizade ou conhecimento, a pedir favores que não se tem o direito de pedir. Sétimo, falar livremente sobre as coisas de que não se gosta. A tolerância exibe uma abertura mental sobre qualquer assunto e com todo mundo o tempo todo. Além de ser uma das características mais importantes de uma personalidade agradável, uma mente aberta sobre todos os assuntos é uma das 12 grandes riquezas da vida. Leve em conta a franqueza nos modos e nas palavras. As pessoas de bom caráter sempre têm a coragem de lidar aberta e diretamente com outras pessoas e observam esse hábito, mesmo que às vezes isso possa prejudicá-las. Talvez a maior recompensa seja a possibilidade de manter a consciência tranquila. Um senso de humor bem desenvolvido ajuda as pessoas a se tornarem mais flexíveis e ajustáveis às diversas circunstâncias da vida. Também permite que se relaxe. Além do mais, um bom senso de humor evita que você leve a si e a vida a sério demais, uma tendência de muita gente. A fé no Criador enseja a fé em outras questões. Enquanto a dúvida gera mais dúvida, a fé é o portão principal pelo qual se dá ao cérebro o livre acesso ao grande poder universal do pensamento. É inevitável que a fé esteja entremeada em todos os princípios da filosofia da realização individual, porque o poder intangível da fé é a essência de todas as grandes realizações, não importando qual seja sua fonte ou natureza. Justiça, conforme o termo é usado aqui, diz respeito à honestidade intencional. É a honestidade deliberada a que alguém se atém tão rapidamente que lhe serve de motivação em todas as circunstâncias. Os idiomas são extremamente ricos, capazes de expressar qualquer tipo de significado. Assim, não há desculpa para o hábito tão comum de se utilizar palavras que ofendam a sensibilidade alheia. O uso de linguagem obscena em qualquer ocasião e sobre todas as circunstâncias é indesculpável. A necessidade de controle. O controle das emoções pode ser alcançado pela autodisciplina. E ele é necessário para se desfrutar dos benefícios de uma personalidade agradável.
Algumas das emoções que devem ser controladas para se adquirir uma personalidade agradável são medo, ódio, raiva, inveja, ganância, ciúme, vingança, irritabilidade e superstição. Do lado positivo estão o amor, o sexo, a fé, a esperança, o desejo, a lealdade, a simpatia e o otimismo. Não se pode fazer deferência maior de uma pessoa do que concentrar a atenção nos interesses pessoais dela. E é fato notório que ser um ouvinte atento quando alguém está falando é uma deferência maior do que ser um mestre da oratória. Basta observar com cuidado para se encontrar homens e mulheres que atingiram o ápice da realização pessoal graças à habilidade de vender a si mesmo e suas ideias com um discurso dramático. O fator mais importante de um discurso eficiente é um amplo conhecimento do assunto, e a principal regra do discurso eficiente pode ser declarada em uma frase: saiba o que deseja falar, fale com toda emoção possível, depois sente-se. As pessoas mais populares geralmente são muito versáteis. Elas têm pelo menos um conhecimento superficial sobre vários assuntos. Têm interesse pelas outras pessoas e suas ideias e fazem de tudo para demonstrar isso quando tal interesse vai inspirar uma reação apropriada. É inaceitável que as pessoas que não gostam de outros também não sejam por elas apreciadas. Pelo princípio da telepatia, toda mente se comunica com todas as outras mentes em seu raio de ação. E a pessoa que deseja desenvolver uma personalidade atraente deve controlar constantemente não só seus atos e palavras, como também seus pensamentos. Um afeto genuíno pelas pessoas é um grande trunfo. Se o indivíduo dá vazão ao mau gênio, é certo que vai estourar nas ocasiões em que o rebote lhe causará os maiores estragos. Um temperamento descontrolado costuma resultar em uma língua descontrolada. O controle das emoções, no entanto, é uma das maiores poderes à disposição das pessoas. Gente sem ambição e sem esperança de realização pode ser inofensiva, mas nunca será popular. Ninguém dá muita bola para uma pessoa que demonstra claramente por suas ações ou pela inação que abandonou a esperança de avançar neste mundo. A pessoa desprovida de autodisciplina necessária para controlar seus hábitos em vez de ser controlada por eles nunca é muito atraente para os outros. Isso é especialmente válido em relação aos hábitos de comer, beber e relacionamento sexual. Excessos em qualquer um destes destrói o magnetismo pessoal. Características adicionais de personalidade. Vivemos num mundo de alta velocidade, e o ritmo dos pensamentos e das ações humanas é tão rápido que muitas vezes atrapalhamos uns aos outros. Por isso, é necessário paciência para se evitar os efeitos destrutivos dos atritos nas relações humanas. Ter humildade no coração é um desdobramento da compreensão do relacionamento do homem com seu Criador e do relacionamento de que as bênçãos materiais da vida são dádivas do Criador, para o bem comum de toda a humanidade. Aquele que está em bons termos com a própria consciência e em harmonia com o Criador sempre tem um coração humilde. Não importa quanta riqueza material tenha acumulado ou quais sejam seus feitos pessoais. Vestimenta adequada é importante. A pessoa mais bem vestida geralmente é aquela cujas roupas e acessórios são tão bem escolhidos e cujo conjunto é tão harmônico que o indivíduo não atrai atenção indevida. A boa apresentação pessoal, que compõe uma personalidade agradável, consiste de uma combinação de várias características, como expressão facial, controle do tom de voz, oratória eficaz, escolha das palavras adequadas, domínio das emoções, cortesia, roupas apropriadas, versatilidade, atitude mental positiva, senso de humor aguçado, atenção aos interesses dos outros e tato. Jogar limpo é uma característica importante de uma personalidade agradável, porque inspira os outros a cooperarem de maneira amistosa e demonstra um bom caráter. Não é preciso dizer mais nada a respeito disso.
Muita gente talvez nem imagine que um simples aperto de mão possa ter alguma relação com uma personalidade agradável, mas de fato tem, e muito. Aquele que coordena adequadamente seu aperto de mão com as palavras e saudação em geral, enfatiza cada palavra com um aperto firme, mas não do tipo torno, e não solta a mão da outra pessoa até concluir a fala. A expressão magnetismo pessoal é uma maneira polida de se referir ao sex appeal, pois é exatamente isso que significa. A emoção do sexo é o poder por trás de toda visão criativa. É o meio pelo qual todas as espécies se perpetuam, inspira o uso da imaginação e do entusiasmo e a iniciativa pessoal. Nunca houve um grande líder em qualquer área que não tenha sido motivado em partes pelo poder criativo das emoções do sexo. A personalidade é o maior ativo de uma pessoa, o seu maior passivo, pois abarca tudo o que ele controla, a mente, o corpo e a alma. A personalidade de uma pessoa é ela mesma. Molda seus pensamentos e ações, suas relações com os outros e estabelece os limites do espaço que ela ocupa no mundo. Visualize-se como um amigo fraterno de todo mundo, irradiado calor, afeição e amizade, genuinamente interessado nas pessoas e no bem-estar delas. Esse é o caminho para se adquirir uma personalidade persuasiva. Um exemplo vivo. Para ser bem-sucedida, uma personalidade persuasiva deve ter um efeito duradouro. A impressionante carreira de Paul Harvey é o testemunho de que uma personalidade persuasiva não só consegue abrir muitas portas, mas também atingir um alto grau de eficiência na comunicação. Certo dia, a caminho do aeroporto, Napoleon Hill decidiu incluir Paul Harvey neste livro. Ele procurava alguém que servisse de exemplo do poder de uma personalidade persuasiva quando ouviu Paul Harvey no rádio do carro. A voz forte e confiante, com inconfundíveis meio-tons de sensibilidade e vivacidade, capturou a atenção de Hill e o levou a decidir na mesma hora. Paul Harvey usou seu talento para desenvolver uma personalidade agradável com mais eficiência do que a maioria das pessoas. Contatos anteriores, ao longo de muitos anos trabalhando no rádio e no circuito de palestras, haviam comprovado as muitas qualidades de Harvey para Hill e seus sócios, faltando apenas obter sua permissão para utilizá-las neste livro como um exemplo vivo. Harvey teve o cuidado de planejar sua agenda diária, deixando bastante tempo para checar a exatidão de todos os detalhes. Ele não se vale de rumores nem de fofocas. Embora muitas vezes projete uma atitude leve e bem-humorada, Harvey é muito sério em relação ao seu trabalho. Sabe que o tempo que compartilha com seu público é a parte mais importante do dia. Sua voz transmite sua honestidade, e o público percebe imediatamente que ele é um homem que tem algo a dizer. Nessas horas, toda a sua personalidade está focada. Nascido em Oklahoma, Paul Harvey é um comentarista dinâmico e incansável e, entre várias distinções, recebeu 8 títulos de doutor honoris causa. Os Sumter Guards of Charleston, na Carolina do Sul, elegeram como o homem que mais contribuiu para a preservação do estilo de vida norte-americano e o agraciaram com a Medalha de Honra. Fazendo uso de sua imaginação, entusiasmo, personalidade agradável e com um vívido apreço pelos benefícios do planejamento inteligente, da cooperação e da fé, Harvey conquistou uma posição invejável no campo da informação pública. Sua carreira no rádio remonta a 5 décadas e o nome Paul Harvey virou sinônimo de radiodifusão. Mais de 100 programas dele entraram para os anais do Congresso. É autor de inúmeros livros, de uma coluna de jornal e já gravou muitos discos e fitas. O vasto histórico e a experiência de Harvey no rádio deve-se ao fato de ter entrado cedo no setor e à profunda concentração no trabalho a que se dedica. Ele cursava o ensino médio quando começou a atuar como locutor no rádio KVOO de Tulsa, Oklahoma,
e continuou fazendo locuções enquanto frequentava a Universidade de Tulsa. No início de carreira, gerenciou uma estação de rádio em Salina, no Kansas, por um tempo. Naquela época, isso significava fazer a locução, as vendas e a programação. Foi locutor de notícias em Oklahoma City e, na sequência, atuou como diretor de eventos especiais na Shock de St. Louis. Paul Harvey foi para Havaí fazer transmissões especiais quando a Marinha concentrou sua frota no Pacífico em 1940. Posteriormente, foi diretor de notícias e informações no Michigan e Indiana, antes de se alistar na Força Aérea. Foi eleito comentarista no ano em 1962 e, em 1975, americano do ano pela Lions Club International. No mesmo ano, ganhou o prêmio Destaque de Transmissão Jornalística. Em 1980, Harvey recebeu o troféu General Omar Old Bradley do Espírito de Independência e também foi eleito Homem do Ano pelo Clube de Publicidade em Veículos de Radiodifusão em Chicago. Em 1982, foi escolhido pela Associação Honoratio Alger de Americanos Distintos para receber o prêmio Honoratio Alger, homenagem concedida àqueles que incorporam os mais altos ideais norte-americanos: honra, coragem, ética, perseverança, patriotismo e compaixão. No mesmo ano, a Associação Nacional de Radiodifusão escolheu Harvey para receber o Prêmio Rádio de Ouro. O nome de Paul Harvey está imortalizado no Hall da Fama de Oklahoma, no Hall da Fama da Associação Nacional dos Veículos de Radiodifusão, e ele recebeu dezenas de outros prêmios ao longo da carreira de jornalista e comentarista. Também conquistou inúmeras honrarias pelo trabalho em favor da Humane Society e outras causas a quais empresta seu nome e seu apoio. Muito antes de Harvey tornar-se luminar da radiodifusão norte-americana, Napoleon Hill identificou-o como um realizador excepcional, alguém que irradia uma personalidade positiva e demonstra uma energia ilimitada no esforço para prestar um serviço de valor. Paul Harvey, disse Hill, é uma personalidade que desenvolveu o poder da persuasão em benefício de seus compatriotas. Gostou? Compartilhe, deixe o seu like e o seu comentário, pois isso ajuda muito o canal a chegar cada vez em mais pessoas. E o próximo capítulo é o capítulo de número 5 com o título Dividendos Positivos da Prestação de Serviço. Um grande abraço e fique com Deus.